Olá, meus alunos. Eu quero falar com vocês sobre classificação, codificação e localização de materiais. Nós estamos falando sobre essa ideia de endereçamento desde a aula passada e eu quero aprofundar mais nessa roteira de classificação e de endereçamento, né? Lembrando que endereçamento é exatamente colocar o nome certo, né? No local certo. A codificação já é outra coisa. A codificação é colocar um código para a identificação desse processo. Mas vamos lá. Na logística, o planejamento e controle do fluxo de armazenagem, ele é importante a gente definir exatamente as informações, né? Então, a primeira coisa é saber essa diferença entre codificação e endereçamento, tá bom? Então, se a gente precisa de fluxo de informação, tudo dentro da logística precisa de informação, a gente precisa saber a codificação e endereçamento. Mas, professor, qual é a diferença de localização ou endereçamento e codificação? Codificação, ela responde o quê? O que está sendo colocado ali naquele estoque, né? Tem a ver com a identidade, as informações sobre o produto em si, tá bom? Já a localização é o endereçamento, né? Ela pergunta onde, ela responde onde. Está relacionado à posição que esse produto, o estoque, está dentro do meu armazém. Então vamos lá. Codificação é colocando um código para dizer e ter as informações sobre o produto ou o estoque, tá bom? Endereçamento responde onde está, qual é a posição que esse produto está. Então, juntos, eles formam essa base, né, de sistemas de logística, né? O sistema de informação logístico. Então, esse sistema, para jogar num sistema informatizado, né, ele precisa ter o código e a localização, que nós chamamos de endereçamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre código, né? O código, ele é alfanumérico, né? Pode ser alfanumérico, a maioria deles são alfanuméricos. O que é alfanumérico, professor? E possui letras e números, né? E essa atribuição alfanumérica, ela tem que ser único para cada item do inventário. Cada produto ele precisa ter um código único, ou seja, cada produto tem seu código. Para quê? Para que ele possa ter uma identificação pessoal, né? Ou seja, vai ter números, codificação, uma sequência de números e letras que vão identificar que tipo, de que característica esse produto ou item dentro do inventário. Geralmente o código do alfanumérico, ela contém informações e características daquele produto, né? Mas vamos falar isso lá para frente, dando um exemplo. Então, o que ele ajuda? Primeiro, ele ajuda a evitar duplicidades. Professor, o que é duplicidade? Ou seja, você ter dois produtos com o mesmo código. Se eu querendo falar que cada um tem o seu código, se eu tenho um código único, eu não vou ter duplicidade, ou seja, dois produtos, duas coisas ou mais produtos com o mesmo código, eu não vou ter essa definição. Consequentemente, eu vou ter uma precisão mais assertiva do inventário, porque cada um tem o seu código, se sua entrada e sua saída, ela vai ser computada. Isso vai gerar, por exemplo, lá no planejamento de compras, que nós já falamos, um dado de informação. Se esse produto está entrando, está se vendido, então isso vai disparar que aquele tipo de produto está saindo e assim me ajuda no processo de inventário, né? Ou seja, no processo de compra. Além disso, padroniza, né? Tem uma padronização, ele simplifica a comunicação, né? Por exemplo, em vez de eu decorar item por item, eu tenho um código que vai me dar informações e vai dar também simplificação na informação de comunicação entre
as pessoas dentro do processo de compra, de estoque, de produção e assim por diante, porque cada um vai estar falando a mesma língua, né? Então, se a localização, né, o endereçamento é importante, eu vou dizer que a localização é o CEP, né, do armazém, né? E como funciona isso? A função primária, ou seja, a função primária para o endereçamento é otimizar o espaço. Coloca o lugar certo no espaço certo. E isso ajuda na otimização do espaço, utilizar melhor o espaço, reduzindo o tempo de manuseio e de posição. Primeira ideia de endereçamento primário, colocar no local certo. Mas existe outra coisa secundário, mas é que é muito importante, é a fuga de sistema de memória. O que é isso? É eliminar a dependência da memória do operador. Então você vai ter vários itens lá e ele vai ter que decorar item por item, nome por nome. Então o código não vai ficar dependendo disso. A informação está no sistema e não na cabeça do funcionário. Então ele tem um código e aquele código vai dar todas as informações para ele, não precisa decorar nome por nome daquele produto. Então é muito comum essa ideia de código para falar, por exemplo, a ideia do produto. Vamos ver a estrutura aqui, por exemplo, do código do endereçamento, para ele ficar o tempo todo o cara se lembrar onde está o produto. Olha só, a estrutura de endereçamento comum, né? Tem lá o exemplo lá, A0502C01. O que está querendo dizer aí? Falou, que ele querendo dizer. Então, o produto está no corredor A05, no módulo, ou seja, são setores, né? 2, no nível, né? Tem nível A, nível B, nível C, né? Alturas, nível. Nível C, está no terceiro nível. Na posição 1. Então, está no corredor A5, na seção 2, no nível C, na posição 1. Então, ele vai direto lá, porque tem endereço certinho. Né? Muito interessante isso, né? Então, o fator de nível de serviço também é importante na colocalização, porque ela não deve ser aleatória, né? Eu não posso botar de forma aleatória esses endereçamentos. Então, o que eu faço? Geralmente, eu coloco essa regra de movimento e valor. Está muito relacionado à curva ABC, que nós vamos falar mais detalhadamente, mas já falamos aqui algumas vezes, que é o curva de valor, né? Ou seja, o, o, o mais tempo no estoque, menos tempo de classe A, B e C. Mas também o movimento também está relacionado ao endereço. Por exemplo, o item A tem giro alto, ou seja, há muita movimentação desse produto, eu tenho que colocar em posição mais fácil de acesso, mais próximo da expedição, ou do pinker, né? Ou da saída, tanto para separação e a saída, né? Já o item C são os mais baixos giros, eles botam umas posições mais distantes, já que eles não estão sendo utilizados de forma tão ativas, né? Então eles se colocam um pouquinho mais distante. A motivação disso é minimizar a distância que o operador de recuperação, o pinker, né? Operador de separação, vai utilizar. Pô, se tem um produto que sai muito, eu vou colocar lá no final do corredor? Não, eu coloco mais próximo dele. Mas o produto que não sai tanto, eu coloco mais no final. Isso melhora o performance, né? O fluxo de logística e o nível de serviço. É como na sua casa, né? Você coloca, por exemplo, os produtos que você utiliza mais, sal, óleo, mais próximo. Mas se você tem um produto que de vez em quando você utiliza, você coloca um acesso mais difícil, né? Então, panelas mais próximas que você utiliza, pratos que você utiliza mais próximo, copos e assim por diante. Da mesma maneira, nós utilizamos a questão do endereçamento, a questão da localização por valor ou movimento, tá certo? Também pode ser relacionado ao valor, porque quanto maior o valor de movimento, também mais próximo que fica. Então, no conceito de classificação de materiais, podemos dizer
É um processo de agrupar itens de estoque por característica, uso, valor. O objetivo dele é facilitar o controle de armazenagem de movimentação de reposição. E o impacto que isso gera é um impacto de eficiência, né? Lógico, vai ficar muito melhor, né? Um impacto operacional e de custos de estoque. Então, essa é a ideia de classificação de materiais, como nós classificamos. Vamos ver um pouquinho sobre os métodos de endereçamento, né? E otimização de espaço. Nós temos dois tipos de método de endereçamento. Nós até falamos isso um pouquinho nas aulas passadas, mas eu estou falando novamente. Primeiro, endereçamento fixo e um endereçamento variável. Endereçamento fixo é quando aquele produto está está fixo ali, ele não sai daquele local, né? Então, e o endereçamento variável é quando você muda constantemente o endereçamento, então o tempo todo está mudando. Quais são as características desse tipo de método, né? O fixo ele tem um produto de um local permanente. Já o item de endereçamento variável ele é colocado de acordo com o local vago. O primeiro local vago ele vai colocando lá. Isso não quer dizer que eu não tenho que endereçar, mas eu tenho que registrar, mas ele vai utilizar de acordo com o tamanho, local. Apareceu que esse local eu coloco. Geralmente isso se coloca tipo de armazém que tem um fluxo de materiais muito grande. Então, se tem um fluxo de materiais distintos e variados, dificilmente você vai ter um endereçamento fixo. Geralmente vai ser um endereçamento variável. Quais são as vantagens, por exemplo, de um fixo e variável? Uma vantagem fixa é que você sempre vai achar, né? Visualmente você vai achar sem precisar o WMS, que é exatamente o sistema de endereçamento, né? De rastreamento, na verdade. Então você sempre precisa rastrear o produto, quem sabe sempre já está lá. Já a vantagem do variável, você sempre vai utilizar melhor espaço para aquele produto, né? Tamanho, local. Então, eu consigo variar e utilizar o melhor espaço. Quais são as exigências? Né? Basta exigência de ocupação de espaço. Né? Ou seja, endereçamento fixo, ele não vai exigir tanto a ideia de como ele vai ficar lá. Né? Ele tem que estar fixamente lá. Já o variável ele vai depender muito do sistema de rastreamento, né? Por quê? Porque como muda sempre, então ele sempre vai estar em outro lugar diferente, né? Meu produto, então o sistema de rastreamento vai me ajudar a saber qual é o setor, qual é o endereço que está aquele produto naquele momento, ok? Então, a integração e a codificação da localização. Então, o controle ele passa pelas duas coisas, pelo código que dizem o que é, o endereço que diz aonde está. Então, o código do item, o endereço do item, ele gera o rastreamento, ok? O código do item e o endereço do item gera o rastreamento. Então, geralmente, esses dois códigos eles estão juntos. Código do item, característica do item, e o rastreamento, saber aonde está esse produto. E isso gera essa integração, né? Então, vamos supor, olha, eu preciso de uma luva de pedreiro médio, né? Então, código de luva, tal, tal, tal. E já coloco o código. Ah, ele está no setor tal, tal, tal. Então, já outro código. Então, vou saber qual o produto e aonde ele está. Isso facilita muito o manuseio do estoque, tá bom? Então, para a gente finalizar os conceitos, então, o que a codificação e a localização nos ajudam, tá certo? Quais os impactos que isso custam, né? Primeiro, diminui o inventário duplicado e obsoleto, né? Já não vai precisar tanto, porque é tudo sistematizado, né? E também eleva a otimização do tempo do operador. Então ele não precisa ficar procurando muito, porque ele já sabe exatamente o que e aonde está o produto. Isso também eleva um serviço, né? Melhora o serviço. Então, reduz o tempo de ciclo de pedidos, né? Para onde achar, isso quer dizer, ciclo de pedido é isso. Tempo para procurar,
Então, ele se demora, se é mais rápido para achar, também se torna mais rápido para entregar. Você não concorda comigo? Então, maior precisão desse pedido. Então, o item chega de uma forma mais correta, porque eu sei exatamente esse produto, sei onde está, mais rápido pedir e eu não me perco tanto. Ok? Eu quero deixar um exercício para vocês aqui e vou tentar resolver de uma forma bem simples. Vamos lá, vamos pensar isso aqui é um exercício de codificação. Uma empresa vende equipamentos de proteção individual, né, EPIs. Decidiu implementar um sistema de codificação estruturado para garantir a precisão do inventário e evitar duplicidades. O código terá os seguintes formatos: o tipo do EPI, barra o material do EPI e o tamanho do EPI. No total vão ser 6 caracteres. O tipo de EPI vai ser 2 dígitos, por exemplo. E aqui ele colocou só 3 tipos de EPI: luvas, capacetes e óculos. Então, luva, ele vai colocar o código LU. Então, toda vez que falar LU, sabe que é o código de luva. Capacete, ele botou CA, que sabe que é capacete. E óculos, ele botou OC. Para material, ele vai usar 3 tipos de material: couro, plástico e borracha. Também, da mesma maneira, ele vai colocar código. Por exemplo, para couro, ele vai botar CR. Para plástico, ele vai botar PL. E para borracha, ele vai botar BO, né? BO, perdão. Então, aqui nós temos os 2 tipos. E o tamanho, professor? Também 2 dígitos. Pequenos, P1, médio, M2 e grande, G3. Então, vamos criar um código para os seguintes itens desse produto, né? Vamos supor, olha, eu quero uma luva de borracha tamanho médio, né? Chegou uma luva de borracha, como eu vou codificar? Então, luva, LU, borracha, BO, então, LU barra BO, e tamanho médio, M2. Então, como fica esse primeiro código? LU barra BO barra M2. Agora, se for o capacete de plástico de tamanho grande, vamos lá. Qual o código de capacete? CA. Então, primeiro código, CA. Anote aí. O segundo item é um item de plástico, né? Então, é PL. Então, fica lá, CA barra PL. De tamanho grande. Então, G3. Como é que fica? Então, esse segundo do capacete de plástico de tamanho grande fica CA PL G3. E o óculos plástico, como é que fica? De tamanho pequeno. Da mesma forma, óculos OC de plástico PL e tamanho pequeno, P1. Então fica OC, PL, P1. Então, olhando somente o código OC, PL, P1, eu já sei que é um óculos de plástico pequeno. Quando você utilizar esses códigos, nós trabalhamos com códigos, você não precisa saber exatamente que tipo de produto descritivo, somente pelo código você consegue determinar. Gente, boa aula e até a próxima.